Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar produtores a sair do zero ao lucro no confinamento. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e eu ajudo pessoas a ganhar dinheiro com boi. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E o tema do programa de hoje é o primeiro passo para ganhar. Primeiro passo para o lucro no confinamento. Muito bem. Talvez você tenha assistido o nosso programa ontem, talvez você não tenha assistido. O fato é que muita gente conversou comigo ontem e aí nós hoje entramos novamente porque ontem nós falamos o seguinte, nós falamos na hora certa para confinar, para ter lucro. Então hoje eu trouxe aqui o primeiro passo, o passo mais importante. Qual é o primeiro passo para realmente começar um confinamento e ter certeza de chegar ao lucro e conseguir chegar ao resultado projetado? Bom, será que o primeiro passo, e isso pode estar passando na sua cabeça agora, normal, o primeiro passo é comprar os bois? Marcelo, o primeiro passo que eu preciso para ter lucro no confinamento é comprar boi, Marcelo. Se eu não tiver boi, como é que eu vou ter lucro no confinamento? Será que o primeiro passo é comprar os bois, comprar bem os bois? Ou será que o primeiro passo é comprar a comida dos bois? Comprar bem a comida dos bois, ou seja, a maior fonte de custo do confinamento hoje é a comida dos bois, mas também é a maior fonte de receita. O que você acha? Que é melhor comprar primeiro os bois ou comprar primeiro a comida dos bois? Mas pode ser que você esteja aí pensando hoje que primeiro, Marcelo, precisa fazer a estrutura, primeiro precisa ter o lugar para confinar os bois, Marcelo. O que adianta eu comprar bem o boi? Eu comprar bem a boiada, eu comprar bem a comida, se eu não tenho a estrutura, se eu não tenho a estrutura para poder tratar desses animais. Então, Marcelo, eu acho que a primeira coisa realmente é comprar, é fazer a minha estrutura de confinamento. E ainda, talvez você esteja pensando, mas Marcelo, se eu for pensar em estrutura, eu tenho que comprar os equipamentos necessários, Marcelo. E se eu for plantar uma roça, um trator, e para fazer toda a parte da agricultura, será que comprar os equipamentos é o primeiro passo? Muito bem. Durante o programa de hoje, eu vou falar exatamente disso. Vou falar do primeiro passo para realmente construir o lucro aí na sua propriedade. Agora, é importante que você que está aqui comigo hoje, você que está aqui assistindo esse programa hoje, pense e saiba que o que eu vou dizer aqui não é para você eventualmente ter uma sorte de ganhar dinheiro num ciclo de engorda ou em 2 ciclos de engorda. Não. O que eu vou falar aqui hoje é para você construir um negócio durante o tempo, ou seja, para você ser capaz de fazer um negócio que prospera e que continua. Porque não faz sentido eu perder o meu tempo para trazer um conhecimento aqui e você fazer uma coisa rápida, ganhar um dinheiro e depois no ciclo seguinte já, pum, não funciona mais aquilo que eu passei para você. Então, o meu objetivo aqui é realmente ensinar uma solidez, uma base, um alicerce, uma estrutura. Não é uma receita mágica. É uma forma de trabalhar, um jeito certo, um método de trabalhar para que você consiga construir um negócio. É totalmente diferente de especulação, de ganhar dinheiro rapidamente com uma coisa, não. É um negócio sério, firme e sólido, que pode ser passado para a próxima geração. E isso é uma coisa muito bacana. Mas isso que a gente vai comentar, essa forma de trabalhar, serve para você que muitas vezes tem propriedade já, mas ainda não engorda, ainda não confina. Tem alguns animais, às vezes tem uma propriedade pequena, não tem possibilidade, por exemplo, de ter uma pastaria, uma pastagem muito grande aí na sua propriedade. Tem animais, mas não consegue engordar, não confina esses animais, ainda não sabe, acha difícil, complicado. Ouve falar que não dá dinheiro, que muita gente perde com isso. E é verdade, muita gente perde com isso realmente. Então, você tem animais e não confina. Ou você que talvez ainda não seja do agro, mas que tem capital, quer investir, é apaixonado por isso, quer entrar nesse mundo, seja muito bem-vindo também. E talvez isso que eu vou dizer hoje seja especialmente importante para você que não quer perder o seu negócio, que não quer precisar parar com os animais, que está apertado cada vez mais, gosta do que faz, é apaixonado naquilo, até viciado em boi, em sítio, em terra, mas não está viabilizando. E finalmente, para cada um de vocês que quer fazer de forma caprichada a coisa, no capricho mesmo, entregar uma coisa boa para poder deixar para 2 gerações. E olha,
que no nosso país, eu preciso dizer, talvez você saiba, talvez você não saiba, mas o nosso país tem um potencial gigante de crescer, gigante de crescer. E para você que é apaixonado por gado, para você que está querendo entrar na pecuária, eu vou te sugerir uma coisa para você assistir. Você que gosta de terra, que gosta de animal, que gosta de fazenda, vai lá no YouTube, procura lá, Quando Ouvi a Voz da Terra, que é uma série documentário da Carmen Pérez, que é muito legal e isso explica essa paixão que a gente tem pela terra, o jeito que a gente gosta e que talvez hoje, apesar de estar nessa situação, não consegue ter uma fórmula, uma maneira de lucrar, de ganhar dinheiro. Então hoje eu vou te falar o primeiro passo que você precisa fazer realmente. E antes disso, é preciso que a gente entenda que nós temos uma missão. Eu encarei isso comigo mesmo como uma missão pessoal de colaborar para o crescimento desse nosso Brasilzão gigante. Nós temos um potencial de crescimento na produção de carne absurdo. A gente tem muito espaço para produzir carne, para alimentar o mundo todo e para alimentar também as pessoas que estão aqui na nossa terra e que não têm tanto acesso à carne. Para melhorar o acesso à carne a mais pessoas aqui no Brasil. E tudo isso começa pelo primeiro passo. Começa pelo nosso primeiro passo para poder ser capaz de ter lucro. Porque se você não consegue ter lucro hoje, como é que a gente pode ajudar outra pessoa se a gente não ajuda nem nós mesmos? É claro. Então, primeiro, olhar para dentro de casa, corrigir, melhorar o que precisa ser melhorado, chegar numa fonte, numa fórmula de trabalho para poder ajudar o próximo também, ajudar outras pessoas. Então, talvez ainda alguns de vocês já passaram por isso mesmo e hoje fala assim, mas Marcelo, tá, legal, a gente sabe que o Brasil tem realmente condições de produzir muita carne, a gente sabe que tem um espaço gigante para crescer, mas não adianta, Marcelo, você pode falar o que você quiser, isso para mim ó, não tem mágica, porque vem a indústria frigorífica e aí eu não consigo mais, aí acabou, me maceta. Tudo hoje em dia é do nananã, hoje em dia é tudo do fulano, que eu não vou nem falar o nome aqui, tá bom. É verdade, a indústria, ela concentra a produção. Sim, isso acontece. Eu entendo que você pense assim. Mas eu preciso te mostrar um outro lado que é muito importante e cresce no Brasil, cada vez mais. Por exemplo, aí na sua região, tem algum abatedouro municipal, regional, um abatedouro menor, que muitas vezes até terceiriza abate, você arrenda o abate, por exemplo, naquele local, para vender para o seu cliente. Você, talvez, até hoje, só tenha pensado que a única forma de vender o gado é para o frigorífico. Mas, você já procurou saber se na tua região tem açougues, por exemplo, boutique de carne, tem outras possibilidades para vender esse gado? Pois é, isso é muito importante para você dar o primeiro passo, porque eu vou voltar a falar disso com bastante detalhe mais para frente. Agora, eu vou falar um pouco de cada uma das partes para você que acha que o primeiro passo é comprar o animal. Então, Marcelo, para começar com o final, o primeiro passo é comprar um animal. Tá, maravilha, preciso ter um animal. E realmente, a compra do animal faz parte da construção do seu lucro. Mas, se eu começar comprando o animal, pode ser que, quando você dá o primeiro passo comprando o animal, pode ser que você pague mais do que você poderia neste tipo de animal. Pode ser que você compre um animal que, apesar de ter sido barato, na sua região tinha outras oportunidades para te fazer chegar numa conta melhor de lucro. Então pode ser que, começando pela compra do animal, você não chegue num resultado positivo. Porque não é exatamente aquele tipo de animal que te ajuda mais na sua região. E é claro que quando eu falo disso, eu tenho que explicar um pouco melhor. Quando eu falo em tipo de animal, eu estou falando o seguinte, eu penso em algumas coisas. Primeiro, é macho inteiro, é o mais comum. Vou falar mais de macho inteiro. Também tem novilha, tem capão, boi castrado, mas vamos falar de macho inteiro. Macho inteiro tem hormônio, rende mais, vai gerar um ganho de peso maior. Maravilha, ok. Então eu preciso saber duas coisas. Primeiro, quanto que eu vou pagar esse animal? Então, preço desse animal, por arroba. Só que para eu saber o preço por arroba, eu tenho que saber quanto pesa esse animal. Muitas vezes eu compro no olho, ou eu acreditei e não acompanhei uma pesagem na hora de comprar. Então, imaginando que realmente essa primeira parte de todo o negócio, se você vai lá, Marcelo, eu vou comprar os animais, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar os animais. E você achou que estava pagando, por exemplo, R$240 a arroba do boi magro, mas comprou num peso médio do lote, sem conferir, sem olhar, já é
Um pouco de dinheiro que você deixou de ganhar, meu amigo pecuarista, meu amigo que quer começar. Então, a primeira parte importantíssima, já que você vai comprar no peso, pese esse animal. Essa é uma dica do programa de hoje. Pese esse animal, saiba o peso desse animal, é o beabá. É a mesma coisa que você vai no barbeiro cortar o cabelo e chega lá e ele não sabe qual tesoura que ele vai usar. Não, vai comprar um animal no peso? Maravilha, pese esse animal. Segundo, potencial de ganho de peso desse animal. Existem algumas formas para se saber um pouco melhor isso. Eu converso um pouco mais sobre isso em outro momento, dedicado especificamente para falar de potencial de ganho de peso, mas é preciso saber que a caixa do animal, a estrutura do animal vai dar uma ideia do potencial dele de ganhar peso. Animais com mais estrutura, com mais caixa, vão ganhar mais peso, tendem a ganhar mais peso. Então, se eu, na hora de comprar os animais, eu não souber esses dois pontos importantíssimos, eu posso estar deixando de ganhar dinheiro. E esse é um problema quando eu estou olhando só para a compra do animal como a primeira coisa que eu deveria fazer para chegar no lucro. Claro que eu vou precisar ter um animal, mas segura aí. Então nós já vimos aqui a importância de saber comprar, a importância de comprar certo, mas comprar um animal não é a primeira coisa que te ajuda a chegar no lucro daquela operação. E muita gente começa assim. Muita gente começa dessa forma porque é intuitivo. Marcelo, se eu vou confinar boi, eu tenho que ter os boi, Marcelo. Pois é intuitivo, eu vou comprar os boi e muitas vezes eu compro por amizade, por facilidade, por aquele lote que chegou na minha mão, que o amigo indicou, sem ter um parâmetro racional, sem saber o peso real da arroba que eu estou pagando e sem considerar o potencial de ganho de peso, de desempenho daquele gado, de resposta frente à dieta que eu vou fornecer para ele, ao trato que eu vou dar para ele. Então, comprar um animal é preciso, mas não é o primeiro passo para construir o seu lucro. Depois, pode ser que você esteja pensando o seguinte, Marcelo, eu acho que o primeiro passo é o seguinte, o primeiro passo para eu construir um confinamento realmente que vai chegar no lucro é eu pensar no dia a dia, no manejo do confinamento. E aí, não dá certo, você chega no prejuízo, você perde dinheiro, se você achar que hoje em dia ainda é possível tratar de boi como a gente tratava, como nossos pais tratavam, como outras gerações tratavam, como se tratava há 10 anos atrás. Ou seja, hoje o que funcionou para eles, para a gente não funciona mais, seu João. E quando o senhor acha que esse manejão, esse jeitão de fazer o trato vai dar certo, aí o seu lucro não vai ser construído. Você vai estar fazendo do mesmo jeito. Mas por que, Marcelo? Explica melhor isso, porque até agora você falou do jeito antigo, mas que jeito antigo é esse? O que não funciona mais hoje em dia? Não funciona mais hoje em dia quando eu tento levar os animais a um ganho de peso muito bom, sem saber exatamente o tipo de nutriente, ou seja, o tanto de energia que eu estou botando nesse motor, o tanto de gasolina que eu estou botando nesse motor. Quando eu misturo uma dieta do jeito tradicional, que eu vou bater um trato, que eu penso que tem que ter um volumoso, porque eu vejo o animal, boi ruminante lá no pasto, Marcelo, tem que ter volumoso. Já mudou um pouco nesse sentido, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse detalhe agora não, vou falar o seguinte. Vou bater um trato, tem que pegar uma fonte de volumoso, aí eu misturo lá um pouco de farelo. De repente tem um farelo aqui de soja, tem um monte de farelo, vamos dizer assim, barato, fácil na minha região. Farelão, varredura. E aí a olho eu vou misturando e eu sei que muita gente sabe fazer isso muito bem. Fazer o quê? Fazer um trato que o animal goste de comer, que o animal coma, que eventualmente sobra um pouco, mas é normal sobrar, Marcelo. Não é normal, quer dizer, é normal sobrar, mas não é mais permitido sobrar comida no coxo. Levar esses animais para uma sobra de praticamente zero é muito importante, porque a comida está muito mais cara que antes, não dá mais para se dar o luxo de jogar uma comida fora. Então esse ponto, ele já nos mostra que mudou muito em relação ao que eu fazia antes. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, pensa o seguinte, olha, se você for olhar uma granja de frango, então a ração é entregue lá todo dia, uma ração que tem tanto de energia, a gasolina está certa, está igual todo dia,
Mas quando a gente mistura um trato que é bonito, do jeitão que fazia antes, ele é bonito hoje, é bonito amanhã, é bonito a semana inteira, mas será que a potência dele vai ser igual a semana inteira? Não vai. Vai ser um pouquinho diferente a cada dia. Porque, para começar, a energia ela é medida em matéria seca. Os alimentos volumosos têm muita água. Eu vou explicar muito bem sobre isso. Não vou entrar nesse detalhe hoje, porque hoje o nosso assunto é o primeiro passo para chegar no lucro. Mas, o que você leva para casa hoje já, de informação daqui, dica, segunda dica do programa de hoje é o seguinte: a ração, ela não pode variar e o manejo, ele tem que ser fácil. Tem que ser simples de ser feito. O primeiro passo para construir o lucro não é, por exemplo, pensar que o trato eu já sei fazer, que o jeito de fazer o trato eu já sei, porque isso está diferente. Isso é só em mudar isso, só mudando esse jeitão de fazer o trato, você já mudou a história do lucro aí da sua propriedade. Pensa nisso, considera isso, porque se o tempo está diferente e a conta está mais apertada, essa mudança é importantíssima para quem quer continuar. E eu tenho certeza que você que está aqui com a gente hoje quer continuar. Mas pode ser que você esteja pensando que a parte mais importante, que o primeiro passo para confinar é o quê? Fazer a estrutura do confinamento, Marcelo. Ué, eu tenho que ter uma estrutura boa. É importantíssimo isso. Como é que eu vou tratar dos bois se eu não tiver uma estrutura? Isso é verdade. Você tem que ter onde tratar dos bois. E aqui vai mais uma dica de hoje. Quando você considera a parte da estrutura o mais importante e vai lá e investe mais do que precisava, é um pouco de lucro que você deixou embora também. Eu recomendo que as coisas sejam feitas num passo a passo, por etapas. Eu recomendo que você seja capaz de construir o seu confinamento em etapas. Mesmo que você tenha muito recurso e muito dinheiro para aplicar de uma vez só, quando você constrói em etapas, você aprende com cada etapa e você aumenta a sua chance de lucro porque você está dando um passo de cada vez na direção certa. A não ser que você tenha uma equipe muito especializada, enfim, existem alguns projetos que são exceção, mas eu recomendo que você não entre de cabeça, vou comprar um vagão misturador de 150 mil reais. Um vagão misturador custa hoje 150 mil reais. Espera lá, talvez eu nem precise usar um vagão misturador. Então, se você hoje quer começar, quer dar o primeiro passo para o lucro, a estrutura, você tem que entender a estrutura da seguinte forma. Mais uma dica do programa de hoje. A estrutura tem que ser suficiente para que os seus animais tenham condições de chegar no coxo para comer, para se alimentar. Tem que ter espaço para eles encostar no coxo, porque se estiver mal dimensionado, se estiver apertado, vai faltar espaço, vai ter muita briga. Não dá certo. Se o animal não estiver bem, não estiver confortável na baia de confinamento, ele não vai deitar para ruminar em paz, para ruminar sossegado. E isso é importantíssimo para o ganho de peso. Bom, tudo bem, nós estamos criando um animal que ele vai servir por uma coisa muito nobre, que é para a nossa nutrição. E a carne vermelha é importantíssima para a nutrição do ser humano, contribuiu demais para a evolução do ser humano. Então nós estamos criando boi que vai virar carne. Maravilha. E existe até um agradecimento aos animais por esse nobre papel de nos alimentar. Então, no momento que ele está lá na baia de confinamento, se ele está tranquilo na baia, se ele tem calma, se ele tem sossego, lugar para deitar, ele produz mais. O ganho de peso vai ser maior. O seu lucro vai ser maior com a mesma dieta, com o mesmo investimento que você fez na comida, o seu lucro vai ser maior. Então, quando a gente pensa em estrutura, não é o primeiro passo de jeito nenhum para construir o lucro. É importante, claro, entender que esses animais têm que ter um espaço bem dimensionado. Tem algumas dicas na hora de construir os currais, as baias de confinamento. E claro que a gente trata de tudo isso no detalhe em outra situação, em outro programa. Não é o nosso assunto hoje, mas o que você deve levar para casa hoje é: eu não vou gastar mais do que precisa de jeito nenhum e eu preciso olhar os animais na baia de confinamento e ver esses animais tranquilos, deitados, descansando, ruminando e tendo paz, tendo espaço para chegar no coxo para comer. E vai uma outra dica muito importante, que é a forma de fazer a adaptação desses animais, ou seja, formação de lote.
Eu falo sobre isso também especificamente num outro programa, a importância de saber como formar um lote para chegar no ganho de peso máximo. Esse é um dos títulos de uma das próximas edições do programa. Fica atento que a gente vai falar sobre isso. Não é o nosso assunto hoje. Muito bem. Agora, tá bom, Marcelo. Então você falou aqui de dieta. Aliás, você falou aqui de tipo de dieta? Não, você falou de tipo de animal, que o primeiro passo é os animais. Você falou que o primeiro passo é comprar os alimentos. Não, não é comprar os alimentos, é muito importante os alimentos, mas se você acha que comprar os alimentos é o primeiro passo, talvez você esqueceu de uma etapa importante que é a formulação da dieta. Mas vamos lá. Vamos falar de tudo que foi dito já agora, até aqui, chegando aqui na união, né? na combinação, na verdade, desses fatores. Mas o primeiro passo para construir o lucro em qualquer confinamento é conhecer o mercado. E pode ser que você não entendeu muito bem o que eu quis dizer aqui. Quando eu falo mercado, pode ser uma palavra difícil, mas conhecer o mercado, como assim? Conhecer o mercado é o seguinte, eu vou traduzir, vou explicar bastante sobre isso agora, porque você vai fazer um negócio. Saber engordar, animal certo, estrutura certa, importantíssimo. Se você não souber fazer negócio, não conhecer um pouco o mercado, nada disso vai adiantar, você não consegue sair do zero e chegar no lucro. Então, conhecer o mercado é saber o potencial da sua região. Marcelo, potencial, puta palavra difícil, vai tomar banho na soda, potencial. Fala o que é isso aí, saber que potencial do que, eu quero saber o que eu tenho que saber. E o que você tem que saber é o seguinte, ó, quantos frigoríficos tem aí na sua região? Quantos animais esse frigorífico abate por dia? Quanto que é a escala? Quantos dias eles têm de escala lá, normalmente, esses frigoríficos? Uai, esse é o potencial. O que é o potencial? É o tanto de cliente que tem para comprar a sua carne. Primeiro passo para entender o mercado. Segundo, não é só frigorífico que compra carne. Não é só frigorífico grande que compra carne. Tem os menores. Tem as parcerias. Tem as cooperativas de carne em muitas regiões já do Brasil. Então, como é que você vai saber o melhor tipo de animal para comprar se você não sabe para quem você vai vender esse animal? Então, o primeiro passo é conversar, pesquisar, estudar, planejar. Por mais que você seja forte, por mais que você seja arretado, arretada, que você seja uma mulher de fibra aí na pecuária, ou que você seja um cabra arretado, que você saiba, tenha vontade, acorde cedo, você vai ter que conversar com as pessoas. E é muito legal isso, a partir do momento que a gente tem, né, eu vou falar depois a última cereja aqui desse bolo, que pode ser de chocolate ou de morango, é a última coisa que eu vou dizer hoje, mas você tem que conversar com essas pessoas, entender que você está vendendo um produto. Você vai saber o tipo de produto que você está oferecendo. Muito bem. Se você sabe o tipo de produto que você está oferecendo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E é isso que você vai descobrir. Quantos açougues especializados, que hoje a gente chama de boutique de carne, tem aí na sua região hoje? Então, as boutiques de carne, qual que é a proposta das boutiques de carne? A proposta deles é comprar animais que tenham, muitas vezes, que são fêmeas ou que tenham mais capa de gordura, carne mais macia, mais suculenta, mais saborosa. Essas boutiques de carne pagam melhor por animais melhores, por carcaças melhores. E talvez você esteja se perguntando assim, Marcelo, mas é só a raça do animal que influencia? Não, não é só a raça. É a nutrição, é o sistema de engorda. O que eu vou deixar de dica aqui para você hoje é o seguinte, se na sua região tem esses açougues especializados, essas boutiques de carne, então você pode e deve conversar com essas pessoas e ver quanto que eles pagam por uma carcaça de qualidade. Muitas vezes, aqui na minha região, quando eu falo uma coisa, eu conto uma história, eu conto um caso real. Sabe quando você assiste um documentário e fala assim, baseado em fatos reais? Aqui não é assim não, aqui é um fato real de Bauru, por exemplo, tem algumas boutiques de carne, uma delas é o 1111, que paga por novilha de qualidade, um valor acima da arroba do boi gordo. Talvez na sua região tenha uma ou mais. Existem cadeias de restaurantes especializados em carne que compram
carne que tem parcerias com produtores de carne, de raças específicas muitas vezes, ou de carcaças de qualidade, de raças de cruzamento industrial muitas vezes. Então, é muito importante que você saiba para quem você vai vender o seu animal. Talvez esse seja realmente uma coisa, um ponto que você ainda não considerou, que você ainda não conversou com a turma aí para saber quem são seus potenciais clientes. Muito bem, então, se você está conhecendo o seu mercado, e esse é o primeiro passo, porque depois você vai comprar os animais. Depois você vai comprar o animal que tem a maior chance de te dar lucro. E para saber realmente qual vai ser o seu lucro, existe uma conta que eu chamo de análise do lucro, ou análise de viabilidade, que quer dizer o seguinte, quer dizer que eu já sei quem é o meu cliente, quanto ele paga. Legal, é claro que existe uma variação de preço da arroba do boi gordo e existe uma forma de eu olhar quanto está essa previsão dessa arroba lá no futuro. Eu falo bastante sobre isso, mas o que eu queria dizer para você agora que é importante eu já sei quanto que esse cara me paga. Muitas vezes eu já combino com ele quanto que ele vai pagar essa carne. Olha isso, você já fez uma parceria que você já sabe qual vai ser a sua receita. Com base nisso, você vai fazer a sua conta de lucro, a sua análise de lucro, ou análise de viabilidade financeira do seu negócio. Sabe quanto você vai vender, sabe quanto você pode pagar esse animal, essa arroba desse boi magro, sabe qual o potencial de ganho de peso que esse animal tem, e aí com um sistema certo, com uma dieta que realmente vai colocar alta densidade energética, muita energia para dentro, você consegue chegar nessa carcaça. Então você fez essa conta, uma vez que você já fez essa conta, que você já fez essa análise de viabilidade, essa análise do lucro, a segunda parte, que é muito importante, é juntar o seu time aí que vai botar esse projeto em ação. Mas, quando eu falo em projeto, talvez você também não saiba, Marcelo, projeto, que negócio é esse, Marcelo? Projeto, qual é o seu objetivo hoje? Meu amigo, minha amiga, você que quer entrar para o boi, você que já tem boi, que quer começar a confinar, você foi lá, olhou o seu mercado, viu as possibilidades de tipo de animal que você tem para vender bem, que tipo de animal vai vender melhor, que tipo de animal vai te trazer mais lucratividade. Então, você a partir desse momento cria um objetivo na sua propriedade, no seu negócio, que é produzir este tipo de animal para este tipo de mercado. Você já tem o seu objetivo definido, você já sabe quem podem ser os seus clientes? Outra dica, tenha sempre mais do que uma opção. Tem gente que insiste que sempre tem que ter 3 cotações para comprar boi, 3 cotações para comprar alimento, 3 opções de venda dos animais. Quem tem mais opções e com certeza vai escolher a melhor opção para realmente entregar o lucro. Olha que importante isso. Então, dito tudo isso, você estudou o seu mercado, aí você vai saber, depois que você fez isso, que você já conhece quem são os seus clientes, quanto eles pagam, você vai fazer tudo aquilo que eu disse que é importante durante o programa de hoje. Porque depois que você conheceu o seu mercado, depois que você fez sua análise de viabilidade, você vai voltar e vai ver qual é o melhor tipo de animal, qual a estrutura que você vai precisar investir, seguindo todas aquelas dicas que eu já dei hoje, e você vai realmente entregar esse animal já sabendo o que você vai receber lá na frente. Junta o seu time, bota o seu time em campo e entra em ação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no direct, vai ser um prazer ajudar, ok? Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, um abraço a todos.